Senhoras e senhores, muito boa tarde. Tarefa muito difícil. O processo civil, por muito tempo, se tornou um vilão por conta da enorme quantidade dos mais de 100 milhões de processos que nós temos no país e que, evidentemente, por conta da nossa estrutura, fazem com que a resposta do cidadão, a resposta que o cidadão recebe do Poder Judiciário seja tardia. O Instituto dos Advogados de São Paulo tem no seu DNA a questão do processo. O nosso primeiro presidente, um dos fundadores, o Barão de Ramalho, ele era professor da matéria no Largo de São Francisco. Lá foi o seu terceiro diretor e tinha uma obra clássica, que nós temos até um exemplar no nosso museu do Instituto, que é a Praxis Brasileira. A tarefa é difícil porque nós nos sentimos efetivamente num quarto escuro. Os advogados não conhecem corretamente o posicionamento dos tribunais em determinados assuntos. E, além disto, muitas vezes, esses tribunais rapidamente mudam as suas posições. Sem dúvida, acho que mais do que a questão da celeridade, o problema da insegurança jurídica talvez seja realmente o grande problema deste país. Não se pode responder para o investidor, para o cidadão, exatamente qual é a diretriz para inúmeros assuntos. Mas eu não estou aqui, evidentemente, para apenas passar uma mensagem de pessimismo em relação a esse quadro. Mais do que isso. Muito mais do que isso. Uma mensagem de otimismo. Porque o Instituto escolheu, dentre os inúmeros e ilustres processualistas que nós temos no nosso quadro, a querida professora Tereza Arruda Alvim Vamber, para que viesse expor para nós o que se pretende, o que se espera de um novo Código de Processo Civil. Mas conversava com a professora muito mais do que por uma questão do cargo, mesmo ela tendo sido a relatora geral na Comissão de Juristas do Senado, mas, sem dúvida, é por conta da inteligência fulgurante dela, do berço que tem, do seu currículo como bacharel, mestre, doutor e livre docente pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, os seus trabalhos, os seus estudos, que transcendem o nosso país, sem dúvida, nos dará hoje um alento em termos de instrumento para se ter uma justiça mais efetiva no país. Senhoras e senhores, recebam a professora Tereza Arruda Alvim Vamber. Boa tarde a todos vocês. Em primeiríssimo lugar, eu quero agradecer ao Zé Horácio pela gentileza de ter montado esse almoço, de ter me convidado. Quero agradecer a presença de todos, gente muito amiga, gente queridíssima, ex-alunos, alunos. E quero dividir essa homenagem com o Paulo Lucon, porque, na verdade, ele também trabalhou no projeto e ele desempenhou uma função que eu seria incapaz de desempenhar, que é a função política. Eu sou tremendamente desajeitada politicamente e eu tenho certeza de que, sob esse aspecto, eu não conseguiria fazer nem metade do que ele fez. Peço uma salva de palmas para ele. Bom, vou falar 20 minutos, no máximo, 25. Não quero estragar o almoço de ninguém. Estou me sentindo extremamente inadequada por falar de processo civil num momento tão festivo, véspera de feriado, sexta-feira. Mas, enfim, ordens são ordens, nosso presidente determinou e assim eu farei. Eu olhei para a Márcia agora e me lembrei que, quando eu era bem menina, como meus pais são processualistas, eu cresci escutando conversa dos meus pais com Barbosa Moreira, Cândido Dinamarco, Ada Grinover, etc. E uma coisa que sempre me invejou do professor Dinamarco foi o fato dele falar sem papel. Ele chega, pega o microfone e fala 1 hora, 1 hora e meia, sem olhar nem um esqueminha. E eu pensava, com os meus botões, eu vou chegar lá um dia. Pois é, não cheguei, né? E estou aqui com um pequeno rascunho, porque eu sem papel não consigo falar. Né? Agora começa meu tempo.
Vou dizer para vocês rapidamente alguma coisa sobre os 4 objetivos. São os 4 objetivos que nortearam as comissões da Câmara e do Senado. Os objetivos foram fixados, no primeiro momento, pelo povo do Senado, que foram os primeiros que trabalharam com o texto, né? E o primeiro deles, que seria, no meu entender, bastante importante, foi, infelizmente, abandonado pela Câmara, que foi o projeto de simplificar o processo, né? Justamente o que o Zé Horácio estava dizendo, o processo brasileiro é complicado. O que a gente pensou, no primeiro momento, logo nas primeiras reuniões, existe no Brasil uma deformação. O processo é mais importante do que o direito material. Muitas vezes, toda a energia que o juiz tem para gastar, ele gasta resolvendo problemas do processo, e não do mérito, né? Quando, na verdade, isso é uma deformação que se percebe sempre, porque há um congresso de direito civil, aparecem 200 pessoas. Há um congresso de processo, graças a Deus, né, Locom, aparecem 1000 pessoas, né? O que, de alguma maneira, a gente percebe que, em alguma dimensão, isso não deveria ser assim. Mas, para nós, que somos processualistas, é ótimo, né? Sempre tem alguém que ganha com a desgraça dos outros. Somos nós, os processualistas. Então, a primeira coisa que se pensou foi justamente em simplificar o sistema, né? Nós fizemos um código mais enxuto, mais coeso, né? Que a gente imaginou pudesse trazer alguma simplificação em termos de rito. Mas a Câmara, infelizmente, tenho certeza de que não por culpa do professor Paulo Lucon, porque havia outros integrantes nesse grupo que trabalhou no projeto na Câmara, ela tornou o processo, enfim, não digo mais complexo, mas disciplinou de uma forma mais ampla, né? Situações em que a gente tinha deixado para ser disciplinada por um dispositivo genérico. Por exemplo, né? Ai, gente, não posso começar a dar exemplo, senão eu vou sair do meu tempo. Mas esse exemplo é bom. Jurisprudência defensiva. Nós colocamos lá no projeto um dispositivo que ficou, no sentido de que, sempre que houver alguma causa que possa eventualmente gerar inadmissibilidade de um recurso especial e extraordinário, ela deve ser, se não for considerada grave, e se o recurso for tempestivo, ela deve ser ou afastada ou corrigida. Nós achamos que, com esse dispositivo genérico, já estava claro que o Código pretende desestimular a jurisprudência defensiva. E a Câmara, graças a Deus, deixou esse, mas colocou outros. Olha, carimbo borrado não tem, mas tem o recurso interposto antes do prazo, não é intempestivo, guia mal preenchida, deve gerar necessariamente a determinação do órgão jurisdicional, no sentido de dar um prazo para a parte consertar, etc, etc. Então, foi nesse sentido, né? Qual é o perigo que eu vejo nisso, que eu espero em Deus que não aconteça, porque é lógico que eu não estou torcendo contra, estou torcendo a favor. Mas o perigo que existe é que o texto tem que ser interpretado, né? E, na interpretação, surgem as dúvidas, né? Então, quem sabe um código com menos textos não geraria menos problemas? Não sei, espero que eu não esteja certa, né? Porque... por outro lado, essa ideia que houve na Câmara, muito presente sempre, no sentido de resolver todos os problemas, gera uma sensação de alívio quando a gente lê o código, que a gente fala, que interessante, esse problema está resolvido. Aí você começa, aqui, outro problema que está resolvido, né? Eu tenho a impressão de que isso pode ser positivo. Segundo objetivo das 2 comissões, né? Começou no Senado e foi aprimorado pela Câmara. Realmente aprimorado. Constitucionalizar o código. Quer dizer, hoje, a leitura do Código deixa muito claro que ele, de fato, se insere num conjunto normativo maior em que a Constituição ocupa o papel de diploma jurídico principal, né, que, enfim, à luz do qual todos os outros devem ser compreendidos, interpretados, etc, né? E, com isso, se colocaram alguns dispositivos, né, que deixam evidente que princípios constitucionais estão visivelmente concretizados no Código. Vou dar 2 exemplos muito rapidamente. Primeiro, contraditório, né? O contraditório é pleno, o contraditório se reflete nessa regra no sentido de que não pode haver decisões surpresa, mesmo se tratar daqueles temas sobre os quais o juiz pode decidir de ofício, deve decidir de ofício, ele deve proporcionar às partes a oportunidade de exercer o contraditório. E mais, isso é uma coisa de que as pessoas não falam muito, mas eu acho tão interessante, aquele dispositivo que vocês, com certeza, já conhecem, e que está sendo bastante criticado, que determina ao juiz como ele deve fundamentar a sua decisão, dizendo que o juiz não deve colocar na decisão exclusivamente os elementos que serviram de base à conclusão, mas também os elementos que teriam servido de base à conclusão diferente. Esse dispositivo é o contraditório para o juiz, né? Porque que sentido tem o contraditório
se eu não suponho a existência de um observador neutro que vai avaliar o que as partes estão falando, né? É lógico. E isso está justamente nesse dispositivo que fala como tem, que diz como tem que ser a fundamentação da sentença. Outro exemplo é o incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Que mais ou menos na mesma linha do que já ocorre hoje com os artigos 543B e C, proporciona a aplicabilidade plena do princípio da isonomia. Pessoas que têm problemas idênticos devem estar submetidas a uma decisão igual do Poder Judiciário, né? E já vou chegar exatamente na observação que você fez na tua exposição. Também nós colocamos dispositivos no Código que têm por objetivo tornar o sistema mais eficiente, né? Na medida em que, por exemplo, o processo tem que andar para frente e não para trás, né? Etimologicamente é isso, processo, movimento para sempre, para frente, não retrocesso. Então, de fato, há algumas mudanças meramente procedimentais, mas elas são interessantes, que evitam que o processo volte, né? Por exemplo, quando se permite aos tribunais superiores julgarem as outras causas de pedir que não foram objeto do recurso, que não foram objeto do pré-questionamento, porque não foram, na verdade, nem objeto de decisão. Então, imaginem, eu entro com mandado de segurança dizendo que eu não quero pagar determinado tributo porque ele é inconstitucional. Aliás, a alíquota está errada e, no meu caso, também houve prescrição. O juiz do primeiro grau diz assim, não pague, o tributo é inconstitucional. O tribunal repete a decisão. Não tem que pagar mesmo, o tributo é inconstitucional. Eu não posso recorrer, eu estou de mãos atadas, né? Porque eu estou ganhando. Aí o físico recorre e diz, não, o tributo é constitucional. E o STF diz, o tributo é constitucional, sim. Mas isso não pode significar para a parte, então pague, porque eu tenho duas outras causas de pedir que não foram examinadas, né? Então, nós acolhemos no projeto uma corrente doutrinária que, na verdade, ela foi lançada pelo ministro Eduardo Ribeiro. Ele diz, não, o tribunal pode, sim, decidir as outras causas de pedir, né? Porque isso é rejulgar a causa. E isso é o que está na súmula 456 do STF. Esse é um exemplo que eu acho bom, porque hoje o que se faz? Hoje se manda voltar o processo para o segundo grau para ele examinar as demais causas de pedir. Mas há outros, né? Também os embargos de declaração, né? Se encampou no projeto, no Código, a posição que prevalece maciçamente no STF, no sentido de se considerar que a parte, em termos de pré-questionamento, fez o que lhe cabia quando entrou com embargos de declaração. Não precisa voltar para o tribunal do segundo grau completar. Há outros exemplos, mas a ideia foi essa, fazer com que o tribunal, com que o processo caminhe para frente e não volte para trás, né? Outra ideia que se procurou prestigiar no Código, ainda nesse contexto em que se quis dar mais eficiência ao sistema, foi a necessidade de que o juiz profira uma sentença de mérito. Isso pode parecer óbvio, né? O processo existe para que haja uma sentença de mérito. Mas, muito comumente, o juiz brasileiro profere sentenças extinguindo o processo sem julgamento de mérito, quando, na verdade, não teria sido o caso, né? Isso é uma posição doutrinária que o BEDAC sustenta, que eu sempre sustentei. As nulidades no processo civil, assim como no direito público em geral, são sempre sanáveis, né? Então, não é como no direito privado, em que as nulidades absolutas são, por definição, insanáveis. Não, as nulidades do processo devem se sanar. Ou devem ser relevadas, se o vício não for grave, não gerar prejuízo, no caso concreto, embora seja um vício teoricamente grave, ou devem ser corrigidas, né? O Código está repleto de artigos em que ele recomenda, no primeiro grau, no segundo grau, que os vícios sejam sanados, que os vícios sejam sanados, porque o que se quer do processo é a prestação jurisdicional, né? Se vocês pensarem um pouquinho, na verdade, a respeito desse assunto, que é um assunto que sempre chamou minha atenção, os vícios do processo, as nulidades, esse princípio existe hoje, né? Qual é o vício mais grave de que pode padecer um processo? A falta de citação, né? Uns dizem que isso gera inexistência jurídica, outros dizem que gera nulidade absoluta. O fato é que a própria lei diz que, se o réu comparecer e contestar, o vício some, né? O vício se sana, ele pode ser concretamente consertado. O Código chega ao ponto de dizer, mesmo em relação às condições da ação e aos pressupostos processuais, né, se houver possibilidade de o juiz mandar corrigir o vício ou relevá-lo, ele deve proferir a sentença de mérito, né? Isso tem tudo a ver com a jurisprudência defensiva também, né? O que a parte quer? Quer o julgamento do mérito do recurso, não quer uma decisão de inadmissibilidade do recurso. O que a parte quer? Uma decisão que extingue o processo com base no 267, sem julgar o mérito? Não, a parte quer uma decisão do 269. Né? Eu estou naquela fase, eu não consegui ainda decorar os artigos do Código Novo e já consegui esquecer alguns do Código em vigor, o que pode ser muito grave, porque esse Código ainda está em vigor durante um ano. Né? Bom,
E se quer também, se quer que o processo não volte para trás, se quer que o processo gere condições para que o juiz decida o mérito, e se quer que o processo gere condições para que o juiz decida o mérito de vez. Né? E por isso é que se criou a regra, não vou me aprofundar sobre ela, evidentemente, porque é uma regra complexa e nova, no sentido de que a autoridade de coisa julgada assambarca não só o decisum, mas também as prejudiciais. Né? Também o fundamento, se a respeito do fundamento houver contraditório e decisão expressa. Né? Isso, de uma certa maneira, acaba evitando que aquela controvérsia, sob outra forma, volte ao judiciário, para que ele decida, de novo, no fundo, o mesmo problema. Né? Porque no direito brasileiro, a gente sabe, nós, latinos, somos muito conceitualistas, estou sendo injusta, porque os alemães também são. Né? Então, nós falamos se a causa de pedir é outra ação, se o pedido é outra ação, mas, no fundo, é o mesmo problema. Né? E com essa regra, no sentido de que a coisa julgada também estende a sua autoridade para as prejudiciais, aquilo também fica selado, né? Congelado, não pode mais discutir. Então, se um contrato é considerado válido para fins de incidência de juros, né, e se o problema da validade do contrato é amplamente discutido no processo, e o juiz decide expressamente também essa questão, essa causa de pedido não pode ser mais usada em nenhum outro processo para outro efeito, né, porque vai ficar acobertado pela coisa julgada, tanto quanto o problema dos juros. Né? Bom, agora eu vou... olha, estou indo bem, viu? Estou gostando aqui do meu timing. Estou indo bem porque já estou no último item, que é o quarto objetivo que esteve presente de uma forma extremamente nítida nesse primeiro momento em que se trabalhou no projeto, que foi o momento em que atuava a comissão de que eu fiz parte, né? Embora eu também tenha participado das reuniões enquanto o projeto estava na Câmara, acho que fui a única sobrevivente da comissão do Senado, né? Mas o que sempre se entendeu, de uma forma quase unânime, é que, na verdade, o processo brasileiro é lento, é moroso, não em decorrência de algum defeito de rito. Não há nada de errado com o procedimento no Brasil, porque não poderia ser mesmo muito diferente do que é. O que existe no Brasil? Uma petição inicial, uma contestação, provas, sentença e recursos. Como é que o processo pode ser diferente disso? Eu acho que nem na Arábia Saudita é muito diferente disso. Então, o que se pensou as primeiras reuniões foi que, na verdade, algum outro tipo de alteração deveria ser feita no Código para que ele pudesse gerar efeitos relativos à celeridade dos feitos. Né? Porque, na verdade, a realidade é que os processos brasileiros não andam porque há processos demais. Então, o rito pode ser uma maravilha, né? Mas o juiz pega no processo hoje e vai pegar no mesmo processo daqui a 2 anos. Quando der, quando tiver tempo. Então, não adianta... Eu costumo usar uma comparação que não é jurídica, mas eu acho que é bastante expressiva, quando falo disso para os meus alunos. Eu digo que o processo brasileiro, em termos de procedimento, é como uma marginal. Se você explica para um estrangeiro, né, ou para alguém que não mora em São Paulo, não precisa ser estrangeiro, que aqui no Brasil existe uma rua larga, que não tem cruzamento, não tem farol, né, ele vai dizer, puxa, que beleza, então o trânsito flui, que é uma maravilha, né, não tem por que parar. Então, por que para? Por que certos dias da semana, certas horas desses determinados dias, ninguém anda na marginal? A resposta é simples, tem carro demais. Né? Às vezes, eu tenho vontade de pegar um helicóptero e olhar, mas o que acontece que não anda? Se a rua é larga, se não tem cruzamento, por que não anda? É o mesmo problema do Poder Judiciário brasileiro. Não adianta fazer modificação no rito, no procedimento. Na verdade, as modificações necessárias, né, naquilo, evidentemente, em que o processo pode ajudar alguma coisa, porque os americanos dizem que o Brasil é uma litigious society, né? É uma sociedade briguenta. Né? As pessoas brigam e tudo vai parar no judiciário. Né? As tais ADR estão começando aqui no Brasil. Né? É algo que está ainda numa fase bastante, eu diria, embrionária. Né? E, de qualquer modo, eu tenho a impressão de que isso no Brasil não vai servir para desafogar o Poder Judiciário. Mas, enfim, essa é uma outra história, uma outra discussão. Mas o fato é que algo que, evidentemente, estimula a propositura de ações e torna inexorável a multiplicidade de recursos que se interpõem dos processos todos os dias é justamente a dispersão da jurisprudência. Né? Então, no Brasil, existe esse fenômeno que eu não diria nem... Eu acho que a gente não deve nem chamar de divergência jurisprudencial, porque não é que um tribunal decida A e outro decida B. Não, um decide A, outro decide AX, outro decide B1, porque há variáveis. Vocês lembram daquele... Eu acho que um exemplo bem expressivo dessa situação, em que não havia duas decisões sobre o mesmo problema, havia várias.
era a incidência de ISS sobre leasing. Devolve o VRG, não devolve o VRG. Então, era uma bagunça nos tribunais de segundo grau, né, que só poderia se acalmar, só poderia deixar de ser tão expressiva como era, e nociva, porque isso gera insegurança para o jurisdicionado, para os próprios tribunais, para o juiz de primeiro grau, se houvesse estabilização da jurisprudência nos tribunais superiores. Vamos pegar de novo esse exemplo do ISS. O que da incidência de ISS sobre leasing. O que aconteceu? O STJ entendia a situação de um jeito X, sumulou. A súmula não tinha nem 2 anos, ele passou a decidir de um jeito diferente daquele que havia sumulado. E, no final, lavou as mãos e falou, quer saber, não é comigo, é com o STF. Né? Esse assunto não é da nossa competência. Isso depois de muito, muito tempo, decidindo de um jeito, depois de outro jeito. Quer dizer, aonde fica a segurança jurídica? Né? Então, na verdade, esses 2 fenômenos são fenômenos unanimemente considerados como extremamente nocivos internamente e até externamente, né? Porque há países que pensam 2 vezes em investir no Brasil porque sabem que a jurisprudência aqui é oscilante, principalmente em matéria tributária, né? Que é justamente um campo em que a jurisprudência não poderia oscilar. Né? Porque o direito tributário tem princípios que privilegiam, de uma forma escancarada, a segurança jurídica e a previsibilidade. E se os juízes decidem a respeito de direito tributário de uma maneira oscilante, eles geram uma insegurança que, no campo do direito tributário, é absolutamente inadmissível. Bem, então, o que nós fizemos, né, para evitar o problema da dispersão da jurisprudência e o problema da instabilidade da jurisprudência dos tribunais superiores, né? Porque nós não temos nem moral para exigir dos juízes que abram mão da sua posição pessoal e se curvem à decisão de um tribunal superior, porque eles vão perguntar, doutora, qual decisão a senhora quer que siga? A de hoje, a de ontem ou da semana passada? Né? A do relator tal ou do relator qual? Né? Infelizmente, isso acontece quando não há mudança de opinião do mesmo relator, né? O que é mais assustador ainda. Bom, então, o que se fez no projeto, lá no Senado, e foi mantido na Câmara, e agora está no Código, é justamente a criação de uma série de normas que tem por objetivo o fortalecimento dos precedentes. Se criaram hipóteses em que o afastamento daquilo que tenha sido decidido num precedente gera até o cabimento da reclamação. Isso é o que eu tenho chamado de vinculatividade no sentido forte. O Código criou algumas hipóteses, né? Decisão de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, julgamento de recursos repetitivos extraordinário e especial, que hoje está no 543B e C, em que uma decisão de um tribunal superior é vinculante. É um precedente que tem que ser obedecido sob pena de reclamação. Agora, também há, e isso o Código não é capaz de resolver, porque isso é cultural, a vinculatividade em grau fraco. Também há a vinculatividade em grau médio, que é aquela que a gente pode corrigir através de recursos. Por exemplo, há uma ação entre A e B, em que o juiz decidiu, de uma maneira X, no primeiro grau, contrária ao entendimento que já foi manifestado pelo STF ou pelo STJ, numa outra ação entre C e D. Eu posso corrigir isso através de recursos, dizer, olha, tem um precedente importante, o juiz aqui desrespeitou, não através de reclamação. Aquelas hipóteses em que a reclamação pode ser usada estão no Código com clareza. E eu tenho chamado isso de vinculatividade forte. A vinculatividade média é quando você pode corrigir através de recursos. E qual é essa vinculatividade fraca? É a vinculatividade que o juiz tem em relação ao seu próprio precedente, à sua própria decisão. Né? Então, o juiz profere uma sentença hoje sobre um caso que eu levei, né? Aí amanhã vem o cliente e eu falar que bom, né? Tem um juiz assim, por sorte cai com ele, e ele decide de jeito completamente diferente. O que eu tenho que fazer? O que cabe a mim fazer? Só lamentar. Né? Porque não há, no Brasil, como não pode haver, porque não é do nosso sistema, uma regra impositiva que obrigue os ministros a decidirem conforme a sua própria jurisprudência, né? E muito menos uma regra que diga que os ministros têm que obedecer à jurisprudência predominante dentro daquele tribunal, né? Eu tenho falado sempre que posso, né? Inclusive quando tenho a sorte de ter um ministro me assistindo, que os embargos de divergência são um recurso que devem ser vistos com bons olhos, porque o objetivo desse recurso é justamente uniformizar a jurisprudência do Tribunal Superior interna corporis. O que é evidente diminui o número de recursos. Eu não posso dizer para um cliente meu, olha, gente, eu não vou recorrer, vocês me desculpem, eu não vou pagar esse mico, porque o STJ já afirmou decisão nesse sentido. Né? Aí o meu cliente vai embora,
e eu, achando que cumpri o meu dever cívico, de não entulhar o tribunal de mais um recurso, aí eu entro na internet e vejo que um ministro acabou de decidir do jeito que interessa para o meu cliente, né? Saio correndo atrás dele, não faço isso porque fica feio, mas eu peço para a minha secretária pegar o cara no estacionamento e mandar ele voltar, porque há uma luz no fim do túnel. Para mim, como advogada, é ótimo, né? Para o país, é péssimo. Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma parte principiológica dizendo que os tribunais têm o dever de criar uma jurisprudência estável, firme, sempre que possível sumular, etc., etc., etc. Né? Outra coisa interessante, essa é a minha última observação. A mudança de opinião dos tribunais superiores, principalmente do STJ, infelizmente, tem sido muito frequente. Né? Então, o Código cria lá a possibilidade, por exemplo, de se fazer uma audiência pública, de se ouvir amicus curiae, se houver mudança de posição. Isso indica o quê? Que a mudança de posição tem que ser algo de mais solene. Não é decidir de um jeito na segunda e de outro jeito na terça. Né? Então, para terminar, o que eu diria para vocês? O que esperar do novo Código de Processo Civil? Eu acho hoje que essa pergunta tem que ser invertida. Né? Se o Código de Processo Civil não fosse um ser inanimado, ele é que diria para a gente, eu espero de vocês, né? Cooperação, boa vontade, e isso eu aprendi com o professor Dinamarco também. Né? Ele terminou todos os livros dele a respeito da reforma, aqueles livrinhos que começaram verdes, depois acho que mudou de cor e tal, que nenhuma reforma dá certo. Aliás, nada dá certo na vida se não houver boa vontade. E é isso que nós precisamos para o Código ser interpretado da melhor forma possível, para que se possa extrair das regras escritas constantes no Código o melhor que, através da interpretação, elas podem dar. Muito obrigada pela atenção de vocês.